E aí, pessoal, está chegando a hora e o Grêmio tem pouquíssimas dúvidas para o jogo contra o Guarani. E tem história, tanto do Grêmio como do Renato. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, dividindo em dois, porque são duas situações importantes que a gente precisa colocar. Vamos começar com a história. Renato Portaluppi iguala no jogo da próxima quinta-feira Oswaldo Rola, o Foguinho, 283 jogos no comando do Grêmio. Foguinho, falamos muito sobre Foguinho ainda nessa temporada, porque ele foi o último tricampeão gaúcho consecutivo como treinador. Na verdade, na década de 50, Foguinho fez isso e Renato já repetiu esse feito. Renato é a grande figura da história do Grêmio, é o grande nome, é o grande... o grande protagonista desse clube como jogador e agora também como treinador. Nós temos que reverenciar o ídolo Renato. Sempre a gente sabe que quando o Renato está na casa mata, ele vira um mortal e como mortal ele merece críticas, assim como a gente sempre acaba lembrando. Mas nessa figura que ele começa a construir em cima daquela história lá dos anos 80 como jogador e agora como treinador de 2010 para cá, Renato é o grande ídolo do torcedor e precisa sim ser aplaudido de pé sempre que se fala na história desse grande Renato Portaluppi, o homem que veio de Bento para mudar a história do Grêmio, assim como o Grêmio mudou a história de Renato. 283 jogos. E o jogo contra o Guarani do Paraguai, muito bem lembrado, inclusive vale a pena vocês entrarem no plantão do Paulinho aqui no YouTube, do Paulo Pires lá da Band, porque ele fala dos 283 jogos de Renato e fala também do jogo 200 do Grêmio na Libertadores, o clube mais tradicional do Brasil na Copa Libertadores da América é o Grêmio. O Grêmio de Renato, que foi campeão como jogador e foi campeão como treinador. O Grêmio que consegue com 200 jogos mostrar para o Brasil o tamanho da sua história nesta competição. Nada se iguala ao Grêmio. O presidente Fábio Koff, certa vez, depois de um jogo lá em Cali, disse: ninguém mais segura o Grêmio nessa Libertadores. Ele sabia, nada pode ser maior do que o Grêmio, sobretudo dentro dessa leitura. E 200 jogos também é uma referência importante que a gente precisa saudar. O Paulo Pires faz dois conteúdos, um falando do Renato, outro falando dos 200 jogos do Grêmio. Isso é muito, isso é gigante. Isso é do tamanho da história deste grande clube. Mas a gente tem que voltar também para o mundo normal, porque quinta tem jogo e Renato é o técnico e ele tem dúvidas para a partida. Exatamente isso. O Grêmio está praticamente definido, é verdade, mas Renato vai guardar essas dúvidas até momentos antes do jogo, quinta-feira, 9h30 da noite, jogo que vem transmitido pelo Facebook, lembrando que não temos torcida aqui, não temos torcida lá, ou seja, é um campo praticamente neutro, onde o Grêmio tem que ser protagonista, o Grêmio tem que mostrar a sua qualidade para sair de lá com um bom resultado, para trazer a decisão para Porto Alegre. O Grêmio quer muito a Libertadores, assim como quer muito a Copa do Brasil, assim como mostrou domingo passado que também quer o Campeonato Brasileiro. Quais as dúvidas de Renato? O Grêmio tem, na minha visão, 4 dúvidas importantes que a gente pode considerar. No gol, Vanderlei. Na lateral direita, a primeira dúvida. Muitos colocam Orejuela, outros colocam Vitor Ferraz. Então, coloco como primeira dúvida. Jeromel garantido para todos, vai para o jogo. No lado esquerdo da defesa, muitos colocam David Braz, outros colocam o Rodrigues. Eu considero essa uma dúvida menor. Para mim vai David Braz. Na lateral esquerda, eu coloco o Diogo Barbosa. Mas tem gente que acha que Cortez vai para o jogo em razão da capacidade defensiva dele. Eu não acredito nisso. Para mim joga Diogo Barbosa. No meio-campo, muitos colocam Lucas Silva no lugar de Darlan. Eu continuo achando que o Grêmio, Renato entendeu que o melhor momento do Grêmio tem Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Então, para mim, vai Darlan. Mas a dúvida é essa, entre Lucas Silva e Darlan. Na frente, eu coloco outra, e para mim a principal dúvida, para mim joga Everton, para muitos joga Luiz Fernando. PP e Diego Souza estão garantidos, e obviamente o meio centro pensante do time é ele, Jean-Pierre. O Grêmio tem, nessa estrutura de time, muitas possibilidades. Renato tem o histórico Renato, o lendário Renato, que constrói mais uma página linda nessa quinta-feira, tem
claramente neste momento algumas possibilidades para montagem de time. Eu vou apostar aqui, quero muito a opinião de vocês, mas eu vou apostar em Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz e Diogo Barbosa. Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Everton, PP e Diego Souza. Será que o histórico Renato vai fazer essa escalação e vai nos colocar em mais uma decisão? Tenho certeza que a chance é grande, o Grêmio tem trabalho para isso. O Grêmio construiu um grupo para isso e chega como favorito, como protagonista contra o Guarani. O Guarani do Paraguai, por exemplo, já eliminou Corinthians, o Corinthians que na época tinha um bom time, o Guarani foi lá e fez o crime contra o Corinthians. Ou seja, isso é só para dizer que é preciso ter atenção total nas questões relacionadas aos jogos de Libertadores. Libertadores não aceita desaforo, tem que tratar com respeito. E o Grêmio já está no Paraguai e trata com todo respeito a partida contra o Guarani. É assim que se faz, construindo estrutura, construindo logística e indo para os jogos desta maneira. O Grêmio está fazendo tudo certo. Futebol, ele prega peças, o Guarani também quer ganhar do Grêmio, a gente tem que ter entendimento disso. Mas me parece que todo o ambiente caminha para que o Grêmio faça valer sua condição de favorito e venha do Paraguai com um bom resultado para aqui em Porto Alegre confirmar a vaga. Vamos torcer que isso se confirme, porque essa é a história do Grêmio, vencer. O Grêmio está acostumado a isso, está acostumado a essas Copas, está acostumado a vencer, e é isso que a gente espera para quinta-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.